Cumprimento, amados irmãos, na paz do Senhor. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre, como de costume, nós acostumamos mencionar o título da nossa revista, que nós estamos falando sobre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nesta oportunidade, a nossa lição é a de número 13, do dia 23 de setembro de 2018, terceiro trimestre do ano. A nossa lição tem como título As Orações dos Santos no Altar de Ouro. Sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome aí que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. E eu peço a sua colaboração e inscreva no nosso canal, faça comentários. No final lá eu tenho postado também no Facebook, tenho deixado lá o nosso e-mail. Quem quiser fazer alguma pergunta também através de e-mail nós respondemos. E é isso aí. Estamos caminhando para o final do nosso trimestre, né? Temos apenas mais 2 aulas. Quer dizer, mais uma aula, né? Essa de hoje, mais uma. E vamos adiante. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 16. Verdade prática. Verdade prática. A oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do Senhor Jesus, como a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. Amém, amados? Então, um pequeno comentário aqui entre o nosso texto áureo, que eu costumo chamar de versículo-chave da nossa lição, tá certo? Com a verdade prática. Quando na verdade prática diz que a oração é um incenso precioso, na qual é o acesso, é uma oferta, uma oferenda, na qual abre a porta para o acesso ao Pai, a nós apresentarmos a Deus as nossas necessidades e também a nossa adoração, né? Então esta é a porta que abre o acesso a Deus. É esse incenso que é chamado de oração, que é a oração, na qual, com a ajuda do Espírito Santo, ela chega até Deus, tá certo? E Deus responde. Assim o Senhor, no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 16, está dizendo que essa porta, esse acesso, nós temos que chegar com confiança ao trono da graça, que é Deus. É com confiança. Nós temos que chegar com fé. Com fé. Porque fazendo assim, para que nós possamos alcançar misericórdia, né? E achar graça diante de Deus, para que em tempo oportuno sejamos ajudados. Qual é o tempo oportuno? O tempo oportuno é aquele na qual eu faço a Deus, né? E Ele responde mediante a minha adoração, a sinceridade do meu louvor, da minha intercessão, né? Porque nós temos que nos apresentarmos a Deus com o nosso coração e a nossa vida, né,
em louvor, com o nosso corpo em louvor, né? Em sincero louvor, em verdadeiro louvor a Deus. Amém, amados? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 16, versículo 12 e versículo 13. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 6 ao 10. Também não vou ler para ganharmos tempo. Acredito que os irmãos já devem ter lido. Caso isso não aconteceu, faça agora, porque é de bastante interessante, importante para o entendimento da nossa aula, a leitura a leitura bíblica em classe. Nós temos aqui dois objetivos específicos, o primeiro objetivo é mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E o segundo objetivo e único é reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso, conforme falei agora há pouco na introdução ali do nosso textuário, na qual a verdade prática diz que essa é uma porta, né? É uma porta na qual é aberta mediante a intercessão, a qualidade da intercessão, ela chega até Deus, e assim Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos dá esse acesso para fazer esta comunicação com o trono da graça. Louvado seja Deus. Muito bem. Aqui na opinião do professor também fiz algum comentário, na qual eu disse o seguinte: como toda a tipologia empregada na tenda da adoração, nos mobiliários do tabernáculo existia uma peça. Que peça era essa? O altar de incenso, que apontava para o sacrifício mais sublime que, como igreja, podemos oferecer ao Senhor. Que oferta é essa? Acabamos de falar. Nossas orações e ações de graça. As nossas orações e ações de graça é esta oferta na qual se encontra a oferenda, na qual era feito lá no altar de incenso, né, era queimado naquele altar de incenso, aquele incenso aromático, na qual ele tinha a função de encher o templo, o lugar santíssimo, e ali tocava em Deus, na qual Deus respondia, e ali era feito através do sumo sacerdote. Hoje nós somos esse sacerdote que podemos ter esse acesso direto ao Pai através das nossas orações, e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos concede esse acesso ao trono da graça. A introdução nos diz o seguinte: no Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor, né? E esse incenso era o que representava as nossas orações hoje, tá? Ali no limiar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com um incenso preparado exclusivamente àquela ocasião. Era uma situação exclusiva para aquela ocasião. Está aí, né, nesta imagem, o sumo sacerdote, na qual aí fazendo o trabalho, a oferenda ao Senhor no lugar santíssimo, no caso aí, né, no altar de incenso. No altar de incenso. Hoje o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ação de graça, né? As orações, súplicas e ação de graça são a oferenda mais sublime, a oferta mais sublime que devemos fazer ao Senhor. É quando nós nos adoramos em espírito e em verdade, Ele faz esse acesso acessível
esse acesso acessível aos santos, tá certo? Esse acesso será acessível aos santos. Por esse motivo, o Senhor Jesus recomenda-nos a entrar em nosso quarto, fechar a porta e no segredo, tá? de nosso aposento, oferecer clamor e ação de graça ao Pai. Então, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo do 6 ao 13, está aí o Senhor Jesus, quando faz a oração do Pai Nosso, ensinando como deveria orar, né? Entrar no seu quarto, no seu aposento, e em oculto fazer essas petições ao Pai, que também em oculto possa estar respondendo. Então, nesta imagem aí também temos aí um exemplo de adoração, né? Um verdadeiro adorador. Não precisa estar diante de multidões e nem muito menos o muito falar. Apenas um coração contrito e cheio de arrependimento e verdadeiro é o suficiente para falar com o Pai Celeste. Muito bem. Agora já podemos ir para o nosso primeiro tópico. Vamos falar sobre o lugar santíssimo. E aqui nós temos 4 subtópicos. Vamos falar sobre o lugar santo, o altar de incenso, a composição do incenso e a cerimônia. O lugar santo. Para se oferecer o sacrifício ao Senhor, 3 coisas eram necessárias. Quais eram as 3 coisas? O lugar, o altar e a cerimônia. Tá certo? Apenas o sumo sacerdote estava autorizado a conduzir esse ato de adoração. Só o sumo sacerdote poderia fazer isso, né? Conforme falamos agora há pouco. O sumo sacerdote, nesta imagem, vemos aí ele fazendo essa adoração. Só ele poderia fazer essa adoração. No lugar santo ficava 3 mobílias: o candelabro à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição, na qual falamos na semana passada, que ficava à direita, e no limiar entre o lugar santo e o santíssimo, bem em frente ao véu que o separava, estava o altar de incenso. Isso está escrito lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 26, versículo 35. Há algo muito importante que devemos considerar. Embora o altar de incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte do mobiliário do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança. Tá certo? Então está aí esta imagem mostrando aí as mobílias, os mobiliários do lugar santo e do lugar santo do santo. Encontramos ali logo na frente o candelabro, na qual falamos aí na semana que antecedeu essa que passou, né? A mesa dos pães, na qual falamos semana passada. Logo na frente aí está o altar de incenso, na qual estamos falando nesta oportunidade. Mais na frente nós temos lá, né, o altar de ouro e a arca do concerto, a arca da aliança, e um pouco mais em cima nós temos lá as tábuas, os 10 mandamentos, na qual foi dada a Moisés lá no monte. Está aí esta imagem representando aí os utensílios, os mobiliários do templo, do lugar santo e do lugar santíssimo, santo dos santos. O altar do incenso feito de madeira de acácia. O altar de incenso era revestido de ouro, sendo estas as suas medidas, né? Um côvado de comprimento, um de largura e 2 de altura, tá? Êxodo capítulo 30, versículo do 1 ao 10, e o capítulo 37, versículo 35 versículo 25 ao 28 do livro do Êxodo, tá certo? Os seus ornamentos compunham-se de 4 chifres bordados, 4 argolas e 2 varais, tudo revestido de ouro finíssimo.
Então tinha aí, né, todo um aparato, né, no caso, para representando aí né, a perfeição, né, a pureza, né, o ouro representando a pureza de Deus, tá aí o altar de incenso, tá certo? Como falamos, a finalidade, né, local onde era queimado o incenso, que exalava um suave aroma no lugar santo, significando amor, adoração e gratidão a Deus pelo produto, pelo perdão dos pecados, né? Tudo isso significava a gratidão a Deus pelo perdão dos pecados, né? No ministério de Cristo, tipifica Jesus como nosso intercessor e representa as nossas orações a Deus, que são recebidas pelo Senhor, tá certo? Então representa aí, essas são as representatividade do altar de incenso. A composição do incenso. O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente, era de uso exclusivo do Senhor, tá? Êxodo capítulo 30, versículo 38. Então não era um material que podia ser usado de qualquer maneira ou para qualquer ato. Era um óleo que era usado exclusivamente do Senhor, na obra do Senhor, para uma finalidade, tá certo? Esta era a sua composição: estoraque, ônica e gálbano. A receita do perfume não consistia nenhum segredo. Olha, todavia, se alguém o reproduzisse para um uso profano, seria punido severamente. Se verificarmos lá no livro do Êxodo, no capítulo 30, versículo 34 ao 36, fala lá sobre a arte do perfumista, na qual tinha esta função de fabricar, e há uma recomendação lá que ele não poderia ser copiado. Caso isso acontecesse, seria extirpado de Israel aquela pessoa, ou seja, eliminado, seria morto. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí, né, o altar, né, os utensílios aí usados para a fabricação do incenso aromático. Quarto, a cerimônia. O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. Muito bem, vamos falar isso já. Levítico capítulo 16, versículo 12. E já de posse destas, o sacerdote aproximava-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Tá certo? Desta forma, a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Tá? Então, após um ritual que era feito, uma invocação ao Deus de Israel, o Senhor Deus manifestava através daquela adoração, daquele incenso, que representa as nossas orações hoje, e aí ele se manifestava mostrando a favor do seu povo, né? A favor do povo, a favor de Israel, a favor do povo. Deus se mostrava, né, em defesa de Israel, na medida de um ato de adoração, de um ato de gratidão a ele.
observando que antes de chegar-se ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Jamais temos acesso ao trono da graça. Tá? Então tá aqui esta imagem mostrando aí o tabernáculo. Nós temos aí o lugar na entrada do tabernáculo aí. Nós temos o altar de bronze, lavatório de bronze, aí o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, que é o caso da nossa aula de hoje, e a arca da aliança. Aqui nós vemos aqui, amados, nesta imagem aqui, nós temos aqui o lavatório de bronze. Era aqui que o sacerdote tinha que passar antes de pegar, antes de ir oferecer, ir para o altar de incenso. Ele tinha que pegar primeiro aqui, passar primeiro aqui no lavatório. O que ele vinha fazer aqui? Olha, aqui ele vinha fazer isso aqui, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavatório, e a porás entre a tenda da revelação, que seria a tenda da congregação, e o altar, e nela deitarás água. Para quê? Olha, com a qual Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os pés, quando entrar na tenda da revelação. Lavará-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegar ao altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a que é a sua descendência pelas suas gerações. Então aqui está as recomendações, o porquê ele precisava passar primeiro no lavatório, no altar de bronze. Para quê? Para que ele se lavasse, para que eles precisavam ter uma certa reverência para depois, somente depois, eles irem até o altar de incenso, oferecer incenso ao Senhor, né? Há uma recomendação na Bíblia, na qual o Senhor Deus diz para Josué que ele calçasse a sandália nos pés, porque a terra que pisava era santa. Josué não, para Moisés. Então, aqui é assim, amados, o processo de lavar as mãos antes significa que não podemos tocar nas coisas santas de qualquer jeito, né? Lavar, ter o corpo limpo, é isso que representa aqui o antes de oferecer incenso. O incenso teria que fazer uma varredura, uma lavagem, uma análise, uma autoanálise. O Senhor falou certa feita a respeito da oferta, que para que nós possamos oferecer a nossa oferta, nós precisamos primeiro, se tiver alguma coisa contra o nosso irmão, precisamos primeiro consertar com o nosso irmão, né? Pedir perdão para o nosso irmão, e aí sim, agora vai lá e faça a oferta. É nesse sentido aqui o lavar de mãos, né? Aqui antes eles precisavam primeiro lavar as mãos para depois fazer a oferta ao Senhor, oferecer o incenso no altar de incenso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora já podemos passar para o nosso segundo tópico. Vamos falar sobre as orações dos santos, né? Aqui nós temos 3 subtópicos também. Vamos falar sobre a receita para uma oração perfeita, nosso incenso, a oração como sacrifício ao Senhor e a oração dos santos na grande tribulação. E aqui nós temos aqui a receita para uma oração perfeita, nosso incenso. Vamos ver se há uma receita para uma oração perfeita. O Senhor Jesus
no Sermão da Montanha, entregou a seus discípulos o modelo de uma oração perfeita. Já falamos sobre o modelo, que é o Pai Nosso. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9 ao 13. Tá? Ele exorta-nos também a não imitar os gentios e hipócritas, pois estes imaginam que pelo seu muito falar seriam ouvidos. Tá? Então ele diz que não é pelo muito falar, e sim pelo um coração sincero e temente a Deus. Portanto, fechamos-nos em nosso quarto e ali no lugar santíssimo falamos com o Pai Celeste. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Capítulo 6, versículos 5 e 6. E dessa forma entramos com ousadia e confiança no trono da graça. Tá? É somente desta maneira que entramos com ousadia no trono da graça, falando com o Pai que está em oculto. Pode haver incenso mais excelente do que a oração dos santos? Além do mais, todas as nossas súplicas chegarão ao céu por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. É através do Espírito Santo, conforme nós falamos lá na nossa verdade prática, ele é o intercessor. Esse altar de incenso que hoje representa as nossas orações, não precisamos mais queimar o incenso aromático, mas é a nossa oração que representa esse aroma que ele irá movimentar, irá tocar o trono da graça. São as nossas orações. E aqui diz que não há incenso mais excelente do que esse, quando é feito com sinceridade e um coração contrito diante de Deus. A oração como sacrifício ao Senhor. O salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou ao Senhor: suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Quanto ao dedicarmos integramente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se uma oferenda a Deus. Está aqui o salmista, na qual ele esta imagem, quando você se coloca, se desprende de uma maneira totalmente ao Senhor, ele está pronto para assim responder às nossas súplicas. Terceiro subtópico, a oração dos santos na grande tribulação. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires. Apocalipse capítulo 9, versículo 9 ao 17. E aqui há algumas teorias aí a respeito disso. Não é o caso a gente estar comentando aqui, mas para nós que cremos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, nós cremos aqui nessa teologia pré-tribulacionista, que é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Todos estes, apesar de perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunho de Jesus Cristo. Tá? Todos esses que irão, todos esses mártires. A oração desses santos serão recebidas no céu como um incenso de grande valor. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e capítulo 8, versículo 3. A oração destes mártires irão ser recebida no céu e eles serão salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode deter o poder de um santo que no oculto de seu quarto roga a intervenção do Santo dos Santos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Irmãos, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 17. Como falamos agora há pouco, anterior, ninguém pode de maneira nenhuma interferir, ou seja, impedir um santo que no oculto
fala sinceramente com o Pai. Ninguém pode impedir, porque Deus é poderoso para assim dar a vitória. Podemos já concluir dizendo o seguinte: Zacarias, pai de João Batista, ao ser escolhido para queimar o incenso sagrado na casa do Senhor, teve uma excelência, uma experiência que retrata ricamente porque o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Conhecemos essa passagem, que ele, ao entrar no templo para oferecer este incenso, porque ele era sacerdote, um sumo sacerdote, ali naquele momento Deus viu o seu clamor, a sinceridade da oferta daquela oferenda, e aí Deus concedeu a ele aquele milagre. Lucas capítulo 5, versículo 23, podemos ler, vemos lá que Deus assim fez uma promessa, que eles teriam um filho, ele sendo velho e a mulher sendo estéril, mas Deus assim fez aquele milagre. Sua experiência com o Senhor foi completa. Ele viu o anjo, ouviu desde o anúncio profético sobre a vinda do Messias, e finalmente sua velhice foi consolada com a promessa de um filho, que seria o precursor do Filho de Deus. Amém, amados? Então, está aqui mais uma leitura, mais uma aula da nossa EBD. Espero que você tenha gostado. Dê um cliquezinho aí, um joinha, ajude-nos a divulgar esse trabalho, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém, amados?
Alô? Alô? Oi, Neto. Beleza? Beleza, Neto, tive um probleminha aí, rapaz. Eu tava finalizando teu orçamento, mas aí o engenheiro me chamou para eu ver um negócio urgente aqui numa obra aqui. Eu tive que vir ver. Mas Não, sem problema. eu finalizo ele assim que eu retornar para casa. E aí Vou pra casa agora. durante a noite eu te mando aí. Ah, tranquilo. Tá? Tranquilo. É só pra dar a notícia pra ele lá. Isso, durante a noite eu te mando aí. Tá bom. Beleza. Valeu, Tchau. Neto. Tchau, tchau. Obrigado. Nada, tchau, tchau. Cumprimento, amados irmãos. Cumprimento, amados irmãos. Salve, os amados irmãos, na paz do Senhor. Cumprimento, amados irmãos. Salve, os amados irmãos.